Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta quinta-feira, um dia depois que o Grêmio encaminhou a sua vaga entre os 4 melhores da competição. Só uma hecatombe tira essa condição do Grêmio. Por exemplo, não ganhar nenhum ponto, ganhar 2 pontos, 3. Se o Grêmio ganhar 4 pontos, já estará confirmadérrimo entre os 4 melhores da competição. Se ficar em quinto, será porque o Cruzeiro teve um aproveitamento extraordinário, ou o Flamengo teve um empuxe final, mas é muito difícil isso. Ou o São Paulo vai emendar 5 vitórias. É muito provável, muito concreta a situação do Grêmio. O Grêmio vai ficar entre os 4 melhores da competição, mesmo poupando jogadores, mesmo já se sabendo que vai jogar com reservas, por exemplo, contra o Santos. O Grêmio ainda tem o São Paulo aqui, tem o Vitória aqui, tem o Atlético Goianiense aqui. Quer dizer, a situação do Grêmio é tranquilíssima, é fácil de administrar, e o Grêmio tende a jogar mais vezes com os titulares, desde que não pegue um time violento, como pegou ontem a Ponte Preta, que bateu até a ponto de apelar, como foi o caso do Fernando Bob. Mas isso não preocupa a direção do Grêmio, porque o Grêmio sabe que Libertadores da América também é uma disputa forte, e o Grêmio tem que pegar ritmo de jogo para tal. E o Grêmio que não vencia a Ponte Preta desde 1981. 36 anos depois, o Grêmio voltou a vencer e, desta feita, o Grêmio ganhou de 1-0, 11 contra 10, e de novo com o brilho extraordinário do seu goleiro. O goleiro Marcelo Groi, o que está pegando, hoje, se a gente for comparar com o Vanderlei dos Santos, com o Cássio do Corinthians, com o goleiro do Flamengo, né? O Diego Alves, se for comparar com qualquer goleiro, o Groi está pegando muito mais. O Groi classificou o Grêmio na Libertadores, ajudou, né? Ajudou a classificar o Grêmio na Taça Libertadores da América, naquele milagre lá contra o Ariel, e ontem ele fez 4, 5, 6 defesas extraordinárias. Então, já a torcida do Grêmio hoje nas redes sociais pedia e pede, né, a convocação do Marcelo Groi para a seleção brasileira. Bom, o Ramiro, que já marcou o seu 11º gol no ano, o 6º no Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro do Grêmio no Brasileirão, ao lado do Luan. O Grêmio terá agora 2 em casa, como eu já falei, Vitória e São Paulo, e na sequência o Grêmio sai para jogar contra o Santos, o jogo que eu acho que não vai nem o Renato, porque no dia seguinte o Grêmio já viaja para a Argentina, para o enfrentamento final contra o Lanús. A decisão é lá, o Grêmio vai 2 dias antes. E o atacante Carlos foi a novidade no treino desta manhã no Internacional. A tendência é que ganhe a condição de titular, uma vez que Damião está fora. A dupla de zaga continua sem Cuesta, que não joga mais esse ano, e o Danilo Silva tem uma ínfima possibilidade de jogar, mas em princípio Tales e Ortiz vão compor a dupla titular de zagueiros do Internacional. O restante do time é aquele que na base vem jogando, Danilo Fernandes, Vinck, Tales, Ortiz, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Potker, com o Carlos lá na frente. O trio de atacantes, né, será na mesma composição. O Carlos, portanto, deve jogar como centroavante, com o Potker na direita e o Sacha na esquerda. Pressão por Felipe Melo, os torcedores do Palmeiras picharam o muro e tudo mais, tende a definir qual vai ser o perfil do técnico para o ano que vem. Bom, a gente especulou bastante que seria o Felipão. Hoje pela manhã, a gente falou na Rádio Grenal que a tendência é que o Felipão permaneça e vá treinar um time da 2ª divisão chinesa. Ou seja, o Felipão está focado ainda em ganhar dinheiro por lá. Como eu falei, os torcedores do Palmeiras picharam o muro do Allianz Parque após a derrota para o Vitória e exigem que o Felipe Melo seja titular do time. Segundo projeções do professor Tristão Garcia, Corinthians chegando a 98% de chances de ser campeão, com 1,8 do Grêmio. É isso, né? Basicamente, a sequência, o D'Alessandro deu uma entrevista hoje pela manhã, dizendo que a sequência do América
é mais complicada que a do Inter, a saber, Figueirense fora, Juventude em casa, Londrina fora, CRB em casa. O Inter, Vila Nova em casa, Oeste e Goiás fora e o Guarani em casa. O Corinthians vencendo mais duas e o Grêmio não vencendo uma das duas contra Vitória e São Paulo, teremos o campeão da Série A definido em uma semana. Era o que tínhamos, já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa e antes de mais delongas aqui, até mesmo de falar com os nossos convidados, deixa eu falar de uma família espetacular que eu conheci hoje. Já vi que quem manda lá é a dona Heloísa, mas eu preciso mandar um abraço para o Aguiar, para o Rafael, para toda a turma lá da Portovans, que é uma oficina de utilitários de diesel. Quer dizer, com o passar do tempo, né, com a mudança da tecnologia, também os veículos mudaram e mudaram muito. Quer dizer, só quem é muito especializado pode mexer em carros ultramodernos, como são os nossos hoje em dia, e com motor diesel. Então, se você tem utilitários, você só tem um endereço para procurar. É a Avenida Maranhão, e olha o endereço difícil de guardar, 888. 888. A Portovans disponibiliza peças, disponibiliza serviços, multimarcas, possui bancada de reparação de bomba de alta pressão, bicos injetores, válvulas do sistema Conrail, presta serviços de mecânica geral em veículos a diesel e eletrônicos, diesel Euro 3 e Euro 5. Você se dirigindo ali para Portovans, você vai encontrar a solução com redução de custo e com recuperação garantida. Recupere e recodifique seu bico injetor eletrônico Bosch, Denso, Siemens e Delphi. São tantas coisas que você pode entrar direto no site para pegar maiores informações. Portovans Diesel, se escreve diesel, né? .com.br. Ao longo dos dias a gente vai falar um pouco mais. O atendimento lá é personalizado. Você pode tirar todas as dúvidas no site, porque hoje com essa mudança, como eu falei, não fica entregando para qualquer um que você vai acabar com o carro. Então, se você tem utilitários a diesel, procure ali a Maranhão 888. Marcas como Hyundai, HR, Kia Bongo, Mercedes-Benz Sprinter, Euro 5, Toyota Hilux, Nissan Frontier, Fiat Ducato, Renault Master. Tudo você tem como resolver o problema ali na Maranhão 888. Então, Portovans é uma oficina mecânica de veículos a diesel, multimarcas, que tem como especialidade injeção eletrônica diesel, com esse sistema que eu falei há pouco, como Rail, Euro 3, Euro 5, e se você está curioso em saber tudo que pode resolver lá, visite o site portovansdiesel.com.br. Aí nós temos algumas imagens do trabalho exemplar da Portovans. Agradecer a nossa equipe de retaguarda, aí está rápida. Olha aqui, estão lendo o meu pensamento já, né? Porque como entrou meio de improviso, então, muito obrigado. E tem já uma promoção agora, hein? Para o mês de novembro, revisão, com troca de óleo, do filtro de combustível, do filtro de lubrificantes. Então, parta ali para Maranhão 888. Com promoção, revisão, troca de óleo, do filtro de combustível, enfim. Você pode procurar em portovansdiesel.com.br toda a solução para o seu automóvel que você tanto gosta, né? O seu utilitário. 3343-6693 é o telefone. 3343-6693.
oficina de utilitários diesel e eletrônicos. Na Maranhão 888, bairro São Geraldo. portovansdiesel.com.br. Como os tempos mudaram, não é, senhor Raul? A gente tem que se adaptar, né? Antigamente era o mecânico da família, era o médico da família. Agora não tem mais essa. Quase uma especialização, clínica, né? Quase uma clínica, né? Larga lá, o gal sai atendido, que nem um paciente. Exatamente, vai aferir exatamente o problema. Hoje tem um outro cliente aqui conosco, que é o Raimundo Borges, que é consultor comercial lá da Insufilme. Hoje em dia não é só para se esconder que o cara coloca uma proteção, uma película protetora. Hoje em dia é necessidade, porque o sol está cada vez mais forte, cada vez pegando mais. E ajuda a proteger até com pedras e tudo mais, né? A película de segurança. Raimundo, isso, boa noite. Boa noite. Como a gente falou, a película hoje é uma necessidade primordial para o ser humano, né, no caso. Temos vários tipos de situações de material que existem hoje, né? Além da película de controle solar, película de segurança, a película de decorativas. São muitas opções no mercado hoje desse segmento. Então, é muito rico esse segmento. Bom, e o endereço é o tradicional, lá tradicional, na Hoffman, né? Rua Hoffman 519, uma empresa que já está há 29 anos no mercado, né? Trazendo novidades e qualidade aí para o mercado do Brasil. Tá, e qual é a novidade mais recente lá dentro? Mais recente seria os produtos nanocerâmicos, não tão recentes, mas que é uma tecnologia nova, né? Que é a cerâmica posta no poliéster, para contenção de calor, no caso, né? Calor, conforto térmico para os ambientes, no caso, né? Automóvel também. Antigamente tinha o metal, que foi o primeiro de todos os elementos para conforto térmico no poliéster da película, que seria a matéria-prima da construção da película hoje. E também tudo começou com... Tá, instalada a película, qual é o ganho que se tem? É gigantesco, dependendo da qualidade. A gente tem que falar assim, a película, ela tem a película preço, né? E a película com qualidade. Tá, e o benefício lá todos os gostos. Se o cara for pão duro, ele vai se ferrar. Ele vai se ferrar e vai levar o que ele quer, né, cara? Então, se o cara procura um produto bom, ele vai encontrar também. No lugar certo, ele já está. Ele está. Assim, ele chega lá sem conhecer nada. Ele vai sair de lá com algum conhecimento do produto que ele foi procurar. Isso, com certeza. Tá, e qual é o máximo que se pode colocar de acordo com a lei? Hoje o CONTRAN fala que a película ela tem 3 transparências para ser colocada no automóvel, né? A 28%, a 70% e a 75%, que seria o para-brisa. Seria bem transparente para não ter problemas de fiscalização. Isso é o que a resolução 254 diz hoje para o nosso Brasil, né? no nosso país aqui. É o que está valendo hoje. E é o que vocês já estão adaptados. É o que a gente está adaptado. Se o cara chegar lá e quiser infringir a lei... É por conta e risco dele. Ele é avisado o que é feito, o que é regulamentado. Agora, se ele quiser... se você quiser colocar essa película, tá, e além de automóvel e tudo mais, coloca também em lojas? Lojas. Pô, acho que esse é o ponto mais... A arquitetura, a residência, vitrines de lojas, prédios, aonde você quiser colocar, em barcos, aonde você quiser um conforto térmico ou apenas decorar um ambiente, tudo isso aí a gente também faz. Sabe que, por vezes, o cara não se dá conta e pensa que... E se for procurar na internet, vai acabar caindo, às vezes, até na mão de um picareta. É o que mais tem por aí, né? Olha só. Então, quer dizer, o cara tem que se proteger. Já estão te ligando aí para comprar película. Cliente ligando para comprar película. Hoje em dia é assim, ó, tu tem as opções gigantescas. Tu compra aquilo que tu acha que tu está precisando, né, no caso. Olha aqui, ó, já estamos colocando aí na tela. É isso aí. Você aí. vai se situando qual é a melhor opção. É isso aí. Bom, e edifícios inteiros vocês chegam a fazer, assim? Obras inteiras a gente faz, né? Apenas janelas de alguns edifícios. E isso tudo são opções que o cliente procura. O que ele quer fazer, a gente vai lá e faz para ele. Ele tem a necessidade
e nós temos a solução, né? Raul, o Grêmio vai ser campeão da América, Raul? Claro que vai. Você já bateu na trave. Eu já estou vendo lá para Abu Dhabi, Dubai, como é que estão os pacotes. É mesmo? Né, as opções. Não, já estou lá. Já estou no outro patamar. Não falo tanto em projeto, né, programar o futuro. Eu já estou lá na frente. Sim, já a Libertadores está... Sim, lá é o futuro mesmo. Está morta. Você não conhece lá Abu Dhabi? Não é. Lá é o futuro. Eu conheci, fui lá com o Internacional, lá onde a gente tomou o Mazembaço lá. Eu estava lá e, olha, é um negócio impressionante. Eu até conto isso, e os caras acham que é piada, mas é verdade. Fui visitar o Abel Braga, por óbvio, né? Cheguei lá, primeiro dia que eu estava lá, já pegamos um táxi e fomos lá no Al Jazeera. Estava lá o Abelão, o Robertinho e tal, né? O preparador físico também, o Robertinho que já morreu, inclusive, né? Auxiliar do Abelão. E o Abel disse, está vendo aquela obra começando lá? Disse, se vier daqui 15 dias já terminou. E o pior é que bateu quase certinho. Chegamos lá no último dia, estava... Só que não ficamos 15 dias, né? Já estava pela metade o edifício. Onde nós ficamos, no centro de Abu Dhabi, ao lado de uma pizzaria, que era um fervo, era um entra e sai de operário a noite inteira, aquela pizzaria, um entra e sai de gente, aquilo é um formigueiro, né? Apesar que lá tem horário, né? E mé lá depois... Não tem mé, tem que comprar no Câmbio Negro, ali que nós descobrimos. O brasileiro descobre tudo. No hotel tu pode tomar e tal, mas desde que não compre e não vende em lugar comum. Assim, né? E aí tinha um edifício, de madrugada a gente só ficava olhando pela janela com o Semensato lá, nosso colega lá. O Semensato foi comigo na época. A gente ficava olhando, aquilo era um formigueiro de gente trabalhando. E a gente olhava, era tratorzinho pra cá, era cara dependurado em janela, era um negócio impressionante. E quando saímos de lá, o edifício estava quase pronto. Chegamos lá, estava na base. Parece Porto Alegre, né? Bem parecido. Parece o Brasil. Mas olha, tem lugares aqui no Brasil que, se o cara tiver grana, já tem a tecnologia para avançar. O que faz uma obra rápida é a grana, né? É o que move, né? É o primordial. Acelera os processos. A modernidade chegou aqui, tá aí. É o primordial. Isso aí é um exemplo, né? Tecnologia, né? Tecnologia. Hoje em dia é tecnologia, cara. Os caras olham, como ele falou, o REC falou no início, eles olham assim, tudo é a mesma coisa. Por que isso custa tanto, né? Aí tem toda aquela história, construção, tem tudo. O elemento que é feito, né? Tudo isso. Ligas que hoje são desenvolvidas em laboratórios e os elementos da natureza, né? Que hoje, se tem uma ideia que existe película feita, se tu quiser, existe a película feita com ouro também. O quê? Ouro. Não dá ideia. Se tu quiser, tem um fabricante. O REC vai Ouro é o meu sobrenome. Minha mãe é Maria Ouro REC. Tem um fabricante. Olha aí, viu, REC? Tem um fabricante que são detentores da tecnologia sputter, que é eletronicamente o metal no poliéster, né? O que tu quiser fazer, botar naquele poliéster, eles fazem. O aço inoxidável já tem, o alumínio, que é o mais comum da natureza. O cobre, e se tu quiser o ouro também, tiver dinheiro para pagar para eles fazerem, eles fazem. O REC tem. O REC. Se não tem, o cara dá um jeito, né? Se for para colocar o melhor. Bom, mas é comum o cidadão chegar e pedir a melhor película ou é mais comum o cara pedir a mais barata? É mais comum. Infelizmente, esse comércio no Brasil, ele está... Porque vulgarizou um pouco. Vulgarizou. Mas a Insufilme é uma das mais... a nossa luta, a minha, do Marcelo, lá na empresa, ele é botar na cabeça dessas pessoas que além do preço existe a qualidade, né? Então, isso é um pouco mais difícil. Que tu fala em película, o cara acha que ali é um material preto... Que dura uma de qualidade e uma sem qualidade? Para te ter uma ideia, existe assim, a película com uma construção para 5 anos, uma para 10, a película para 15 anos e também tem a película vitalícia. Então a pior é para 5 anos. A pior não tem garantia de nada. Não tem garantia. É apenas aquilo lá, aí preto... Depende do sol, depende se o cara vai durar se o cara deixar sempre na sombra, embaixo de uma árvore. Tá, mas que seja além de uns 2 anos. Existe o produto também para isso. Existe inferior também. Existe aquele produto para 6 meses.
E assim é o mercado, né? O que o cliente quiser, como a gente falou no início, vai ter para tudo que é gosto. Raul, você acha que tem que jogar o Fernandinho ou o Everton aqui em Porto Alegre e na Argentina? Porque agora é um jogo de 190 minutos, né? Vão ser dois jogos jogos diferentes, né? O Grêmio em casa, dependendo do resultado, vai ser uma equipe, e lá eu tenho certeza que o Grêmio ganhando bem aqui vai ter um outro tipo de disposição, pelo menos é o que se imagina dentro de campo, né? O Everton está pedindo passagem, né? E o Renato, ele é muito justo com o grupo dele, os jogadores reservas, né? Ele acaba por dar oportunidade para todos. Alguns aproveitaram e hoje são titulares, né? O caso do Michel, o próprio Ramiro, né? Até o Arthur, né? O Cortez, tudo isso eram reservas, né? Até há pouco tempo. O Arthur, né? E hoje são titulares. O Fernandinho entrava bem. Bom, ele foi fixado na equipe titular pelo Renato, em razão dele mesmo, do que ele apresentou. Mas, infelizmente, ele não conseguiu, né, como titular, mostrar o mesmo potencial, as mesmas qualidades, quando ele somente entrava ali pelo segundo tempo. E o Everton já teve também uma situação parecida com essa. Só que o Everton, sempre que ele entra, é com a equipe reserva, né? Então é um pouco diferente. É o momento, eu acho, o REC do Renato também dá. E o Renato é bem consciente disso, né? Ele tenta sempre fixar a equipe titular, manter, dar moral e jogo após jogo, não tira por qualquer motivo, ele mantém. Dá confiança. Agora, né? obviamente, aquele que entra e assume, bom, aquele que era titular lá atrás vai esperar um pouco mais. Então é o momento, eu acho, respondendo mais diretamente, do Everton, né? Ele está mostrando qualidade, entra e faz gol. Vamos ver ele com todo o time, a equipe principal, se ele dá esse que o torcedor está esperando. Quer ver a coisa mais bonita que tem quando a gente coloca um anunciante, especialmente quando é novo e quando vem de improviso, como a Portovans. Aí vem aqui, ó. Boa noite a todos, Rec. Conheço a Portovans. Eles são muito bons. O Luiz Gustavo, motoboy aqui de Canoas. Legal, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou te fazer uma pergunta antes de introduzir o nosso Eduardo Fritz, famoso sopa de granada. Introduzir, eu digo, mas vai ser com calma mesmo. Por isso que eu vou falar com o Raul antes. Eu vou introduzindo aos poucos, entendeu? Com o que está jogando o Groi, quando você lembra do Dida no gol do Grêmio, você não tem pesadelos? E vou te fazer uma outra pergunta. Vamos abrir o leque para não ficar muito restrita a pergunta a 2, 3, 4 goleiros. Vamos a 5 goleiros da história. Lara, que a gente sabe pela história, eu não vi jogar, tu viu? O Alberto teve aquele problema com o Grêmio, vamos tirar fora. Né? Teve problema e tal, ia para a seleção, ia jogar Copa, e o escambau acabou indo com o passe para a federação, acabou no América do Rio, e sabe? A gente sabe que foi um final meio complicado, foi litigioso, a separação foi litigiosa. Mazarop, Leão, Vitor, estou te ajudando. Manguita, que no Grêmio não foi fenômeno, mas no Inter foi, no Nacional foi, no Botafogo foi, na seleção tomou frangos e tal, ficou nervoso, Manguita, mas era um baita goleiro, né? Tanto é que se celebra o dia do goleiro no dia do aniversário do Manga. Darley e Marcelo Groi. Quem você cortaria? Corbo. Ah, não, Corbo. Jair. Não, eu estou alongando a lista para dizer quem são os meus escolhidos. Né? Não. Sarra é um. Serras é outro. Serras é em 75. Homônimo do volante. Não, mas o Sarra não. Pelo amor de Deus. O Sarra até chegou à final da Libertadores de 2007, sabe lá Deus como, né? Mas o Sarra... E chegou com moral no Grêmio, né? Chegou muito querido pela torcida na ocasião. Habla, né? Exatamente. Habla. E até vou te dizer, ele não foi uma hecatombe na arrancada, mas no final saiu em desgraça.
E tipo o Tabarelli. Exato. Ah, já que quer botar, vamos botar o Tabarelli também, goleiro da seleção paraguai. Tavarelli. Eu gritei muito o nome dele, né? Foi. Corneta, desculpa, mas é que eu... Aqui na Ubra é que terminou a carreira dele. É mesmo? Quando ele tomou 3-1 da Ubra, numa semifinal de Campeonato Gaúcho. A Ubra se classificou para jogar contra o Internacional e no mesmo dia jogavam Brasil e Argentina. Foi no dia em que Ronaldo Nazário fez 3 gols de pênalti. E foi no dia que eu briguei com o presidente Obino, porque a TV Guaíba transmitia aquele campeonato estadual. E eu disse para o presidente, o senhor não quis transferir o jogo para ter esse frangueiro aí. Eu disse antes do jogo, me peguei com ele na beira do campo. O senhor brigar para ter o Tavarelli, alguns chamam de Tavarelli, outros de Tavarelli, para ter o Tavarelli em campo. Aí o Tavarelli tomou 2 frangos aqui no campo da motorista de Kombi, né? Legítimo motorista de Kombi. Não, mas ele tomou gol até pelo meio das pernas aquele dia aqui. Não só por ser motorista de Kombi. Motorista de Kombi tem braços curtos. Né? Exato. Aliás, eu quase perdi um amigo goleiro por causa disso. Um amigo nosso aí. Uma vez chamei ele de motorista de Kombi na rádio e ele estava ouvindo. Foi pra cima. Eu sou um azarado, eu tenho 3 episódios no rádio que o cara estava ouvindo. Um dia estou dando-lhe um pau no Enciso, porque o Enciso ia para o Paraguai e esquecia de voltar. Acho que ele voltava de ré lá, sei lá. E aí ele foi de carona com o Benítez. E o Benítez vinha no carro. O Benítez sempre me ouve, graças a Deus, tem um ouvinte qualificado, o Benítez. Onde eu estou, ele e a esposa estão sempre ouvindo e assistindo. Eles que se divertem, não sei se são. Bom, mas que bom. Então, se a gente consegue divertir informando, tá bom. Mas o Benítez, não, tu tá, eu tô e tal. E vinha escutando. E a Rádio Guaíba pegando no caminho. E o pau comendo. E o Benítez louco para trocar de estação e o Enciso diz, deixa aí. E o Benítez... E o Enciso gostava de uma confusão, do Arroia. Né? Aí o Benítez, não, fica desagradável, não sei o que, não, deixa aí que eu quero ouvir. E o pau comendo. E aí eu era muito chato, né? Eu tinha um programa de noite que eu fazia, era um falatório, eu falava e voltava do comercial, eu continuava falando e recuperava o assunto, né? Isso. O ouvinte gostava, fazer o quê? Tem gosto para tudo, né? Mas o jogador... Não, o jogador. Aí tá, aí eu tô dizendo, mas esse gringo, o que ele tá pensando que isso aqui é o quê? Circo? Que ele vai para lá e não volta mais? Como é que o companheiro dele se apresentou na seleção, Gamarra, e já voltou? O que é que esse gringo está pensando? Só que no outro dia eu ia dar a cara para bater lá, porque eu era apresentador de noite e repórter de dia. Fazer setor. E o contato era direto ali no Portão 8, era olho no olho, não é como hoje, que tem um monte de isolamentos, entrevista coletiva e tal. Aí tá, e o pau comendo. E aí ia pro comercial, o Benítez queria botar uma música, bota lá de novo. Quero ver até onde ele vai. Eles, tem que tomar uma multa, tem que tomar dinheiro desse gringo, não é possível. Para aí, eu sei que tem gente que tem participação no passe, tinha gente da imprensa que tinha participação no passe vencido. 10% das 3 letrinhas ali. Bom, mas aí, pelo menos não era só do lado azul, nesse caso ainda tinha uma representação vermelha. Bom, o Pedro Júnior também, mas aí vamos pular. Aí, pau comendo, né? Não é possível, tá bom, é bom jogador, é eclético, joga no meio, joga na lateral, mas só porque é de seleção pode todo. E os outros? Daqui a pouco vão marcar um treino para as 8, vai chegar um outro às 10, um vai chegar mamado, outro vai chegar não sei o quê. E só repetir e aumentava a lenha, né? Aí o Benítez chega em Porto Alegre e me liga, Oreque, aquele jeito do Benítez. Enciso ouviu tudo que tu falou, te prepara. Eu disse, no outro dia, o que tu tem contra mim? Nada, eu não menti. Menti. Mas olha, isso no futebol é muito engraçado, né? As pessoas, quando a gente faz uma crítica contra... Desculpa, boa noite a todos. Boa noite. Quando a gente faz uma crítica, eu sou oposição... Já te pagaram royalties pela criação do Sopa de Granada? No quadro lá, naquela rádio, não me falaram nada. Estou esperando para emitir nota. Pelo menos podiam ter te agradecido a ideia. Sopa de Granada é do Sopa. E aí o que acontece é que as pessoas, quando você faz uma crítica, e geralmente
se utiliza o jargão, né? Sempre foi assim, sempre aconteceu assim. Então, quando tu critica alguma coisa, eu não critico o Raul, não critico a ti diretamente aquilo. Eu critico o sistema. Bom, se tu está fazendo o gremista da vez no teu caso, o colorado da vez no caso dos dirigentes do Inter, que é onde eu sou conselheiro, ele é só o colorado da vez. Se vier o outro e fizer a mesma coisa que ele está fazendo, que é o que acontece seguidas vezes... Ou seja, não pode levar para o lado... Exatamente, exatamente. E é o que faz o tempo todo até para tentar inibir a crítica, né? Tem coisas boas e ruins nessa ampliação do leque. Né? Hoje tem cada vez mais espaço de programas esportivos. Bom, porque abriga os jornalistas, dá emprego e tudo mais, dá espaço para os conselheiros, que nunca tiveram tanto espaço nas emissoras de rádio. E graças a Deus, eu acho que não sei se fui eu que abri a possibilidade ou autorizei que se abrisse programa de debate de conselheiros lá na Guaíba, com o Flávio Dalpizol no comando e tal, mas nos nossos programas da TV Guaíba, já com o Edgar Schmidt, o Raul fazia o 2 toques antes do Cadeira, nós começamos porque havia dificuldade, os jogadores não queriam mais ir, se expunham demais. E eu dizia para o Edgar, vamos trazer gente que fale de futebol e que tenha alguma representatividade na sociedade. Nós não podemos ficar escravo do cara na última hora e dizer que não vem. Aí ficamos eu e tu aqui conversando 1 hora e... Na época era 1 hora o Cadeiro, 1h30, depois aumentou e tal. Das 9 às 10h30. Aí criamos uma arquibancada, que era eu no meio dos torcedores. Depois criamos a participação disso, fomos ampliando. E hoje se chegou num ponto que todo mundo pode se manifestar. E eu acho isso justo, legítimo, porque o debate do Conselho começa, se depura nas emissoras. Quando se chega lá, já se tem uma pauta, já se tem uma ideia até do que precisa ser discutido. Toda mudança, para quem participa de qualquer entidade social, pode ser clube de futebol ou sociedade, qualquer sociedade, as mudanças acontecem de fora para dentro, nunca de dentro para fora. Não existe mudança que ocorra internamente. Sempre vai ser, por isso que o espaço que vocês abrem, vocês da imprensa, é muito útil para levar essa demanda, essa necessidade para o torcedor. Porque às vezes o torcedor está pensando que as coisas só podem ser feitas daquela maneira que se faz sempre. E não, tem um outro jeito de fazer as coisas, uma outra visão. O Ranzolin, que foi um dos grandes diretores de rádio, se não for o maior, junto com o Flávio Alcaraz Gomes e tal, até hoje se faz uma programação parecida com o que se fazia na época. Eles diziam que ouvinte tinha que ouvir. Mas como, por exemplo, na Portovanza, aqui que tem o sistema com rail e trabalha com peças, serviços, trabalha multimarcas, os tempos mudaram, os veículos também. Essa é a frase deles. E tem que ter especialização. Então, a especialização hoje é atender o anseio de todo mundo. Então, o rádio também teve que partir para isso. Então, no mesmo veículo que o Ranzolin dizia que ouvinte tinha que ouvir, eles não vivem mais sem ouvinte. Ah, sim. Ouvinte é que vê o problema de trânsito. Teve um diretor, presidente famoso de clube que dizia que torcedor torce, dirigente dirige, né? É um famoso. Eu vou mais além. Mas hoje o ouvinte... Pifou a frase dele. Piferou, é isso. O ouvinte participa. O ouvinte não é só ouvinte. Não, e ele hoje ele manda pela rede social, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, ele liga. Então hoje o ouvinte ele tem uma participação ativa. Já foi só o ouvinte que só faz a parte dele. E isso é muito bom porque ele também transmite informação, ele também compartilha informação, está na rua muitas vezes. E as redes sociais, os blogs, hoje em dia, o direito de opinião, de livre expressão de muita gente influente que não depende apenas de um microfone. Né? Mas aí eu estava dizendo, essa foi um dos episódios, foi o do inciso. Outro episódio eu estou... É do goleiro que tu estava falando. Tu começou com o goleiro. Deixa eu te ajudar. Goleiro porque era o Benítez. Não, goleiro porque era o Benítez. Não, o goleiro que tu falou que tinha te xingado também, que tu ia te pegar. Ah, não, mas esse eu não vou dar o nome. Ele pode querer. Bate-boto, não quer falar. Ele ainda pode querer. Eu estou citando os nomes que são contra mim. Ah, tá. Esse aí é o seguinte, ele ficou bravo. Mas esse está no Paraguai. Eu quero saber do goleiro. O goleiro mora aqui, é isso. E mora perto. Eu fiquei esperando ele falar o nome do cara e não vai falar. Mas hoje é meu grande amigo, eu não quero me estragar de novo. Bom, tá, eu chamei de motorista de Kombi. Tomou um gol estranho do Bragantino uma vez. Bom, já estou entregando demais. Então já sei que ano foi. Mas aí sim, mas aquele dia eu briguei com o delegado também, não foi só com o goleiro. Não foi só com o delegado. Hoje é meu grande amigo, Antônio Lopes. Mas olha aqui, aí
Outro dia um dos tantos episódios, estou apresentando o famoso plantão esportivo. Agora vou liberar para os ouvintes aí. Vamos ver se querem que o Célio Silva renove ou não renove. Olha só o que é. Era início de 93, o Inter tinha ganho a Copa do Brasil de 92. O Célio Silva era o grande... e depois ia ser vendido pro Caen da França, né? Aí o Célio Silva estava concentrado e eu estou ali apresentando. Plantão esportivo, Guaíba, Correio do Povo, a notícia em primeiro lugar, aqui o ouvinte tem voz e vez, vamos lá. E de pau. Onde é que já se viu? Pedir 17 mil que estava pedindo para renovar. Mas era dólares, né? Era dólares na época. Não. Porque o Maurício renovou por um salário escandaloso que era 20 mil dólares. E eu me lembro que eu... Aí o Célio pediu parecido. Isso. Aí tá. Então, melhor ainda, tá me ajudando. Aí o Célio falou, 17 mil dólares? Pelo amor de Deus. Como que nós estamos no Brasil? Aquele ganha em dólar e tal. E eu sempre aquela conversinha e tal, e tô ali. E eu ouvi de pau. E aí o Célio tá se desgastando com aquilo, né? E... isso aqui, o Internacional ofereceu 12, 13, fecha no meio termo. Ou aceita a proposta do Inter, o Inter está dobrando o salário dele, ganhava 6, estava lá no Vasco, escolheram com o pior zagueiro, aí veio para cá também, é o imperador, merece tudo mais. Ipa, daqui a pouco liga, ouvinte mais um ouvinte na linha, mais um ouvinte na linha. Alô, quem é? É o Célio Silva. É o Célio Silva. Não, para aí, rapaz, vai começar de sacanagem, eu vou de sacanagem também. O Recto não está conhecendo minha voz, aí quando eu vi que ele deu uma engrossada, ele disse, Célio. Tudo bem. Satisfação. Parece ganhar 20. Célio, que espetáculo. Aí tá, tudo bem. Ai, Dorinha. Aí, vamos conversar, Célio. Não, só quero te esclarecer. Já que tu é metida a dar notícia em primeira mão, não sei o quê, tu é metida a dar pau em todo mundo. Né? Isso que ele tinha nos homenageado depois da conquista do Inter contra o Fluminense, dizendo que a Guaíba era mais ouvida, encheu a bola. Não, mas o estádio, eu lembro que eu estava no estádio, gritava. Inclusive a declaração do Célio Silva elogiando a Rádio Guaíba. Gritava, Guaíba. Não, e aquele dia mesmo me carregaram que eu não pude nem fazer a cobertura internacional e Fluminense. Mas aí, a opinião e tudo mais, a parte. Aí entrou o Célio e disse assim, então eu vou te dizer, eu não renovei por 17 coisa nenhuma, não pedi 17, acabei de acertar por 14. Era isso mesmo que eu queria saber. Muito obrigado. Tá bem pago. Muito bem. Agora, eu esqueci o terceiro episódio. O terceiro episódio é o da Kombi. O Enciso. E tem um outro que o cara me ferrou também. Estava ouvindo e entrou no ar e escolha boa. Eu me lembro. Daqui a pouco eu me lembro. Mas estávamos falando de películas aqui, de especialização e atendimento de carros. De utilitários diesel e eletrônico. Internacional, cara, a encrenca do Inter lá. Há quantas anda, Eduardo Fritz? Vamos começar pelo começo, né? Acho que a gente teve um episódio lamentável, que foi a questão do D'Alessandro ter afrontado a torcida e tudo mais, né? Como a torcida gosta muito do D'Alessandro, como o D'Alessandro é realmente uma pessoa de alta influência na torcida, ela relevou, se fosse um jogador que tivesse menos estima, teriam visto pelo lado racional da coisa, que o jogador está nesse momento, ele cruzou uma linha, acho que não deveria ter o tratamento que teve da direção, porque a direção tinha que pautar a ação do jogador a partir daquele momento, né? Mas está todo mundo com muito medo, porque embora, não sei se vocês, pessoal, não viu, no meu Facebook, por exemplo, Edu Fritz tem um vídeo lá a respeito de eficiência e eficácia. Nós somos, quiçá, o time mais caro da série, que já jogou uma Série B na história. A estimativa que eu fiz é que... Até porque todo ano os jogadores ganham mais. Não, e na média, nós gastaremos no final 3 milhões e 200, uma estimativa, os balanços não fecharam, mas é uma estimativa que se gaste 3 milhões e 200 por ponto. Só para vocês terem uma ideia, o Paraná Clube, que também... Então o negócio é fazer menos pontos. Quanto menos pontos, economizar. O Paraná, por ponto, no final, vai gastar 107 mil por ponto. Onde eu quero chegar é que se o Paraná faz a mesma coisa com muito menos dinheiro, imagina o que eles não fariam com o nosso caixa que a gente tem.
e que esse caixa que a gente gasta mais é só para compensar essa incompetência que nós temos. Agora, por exemplo, nós estamos sem zagueiro, praticamente. Nós estamos entrando com um zagueiro que dois garotos, que tu tá expondo eles a uma pressão terrível. Economia? Terrível. A economia é colocar 2 garotos. Não, economia é planejar. Isso é economia. Tu não expõe ninguém se tu planejar. Mas nesse caso o Inter levou azar. O Cuesta que o Internacional trouxe e aprovou. O Hernando estava se recuperando o moral, se lesionou. O Danilo Silva, que veio da Zorópia lá, se lesionou. Não, mas o Danilo Silva não tem condições de ser jogador do Internacional, né? O Danilo Silva, eu, com todo respeito, deve ser um baita cara, olha, deve ser muito legal ser amigo dele, deve ser uma pessoa espetacular, serve para qualquer time da Ucrânia, mas, pelo amor de Deus... Ele ficou 7 anos de titular na Ucrânia. Capitão do time, né? Capitão, maravilha. E não consegue, não consegue jogar bola? Ah, eu não sei, já que eu não sei. Obrigado. Não tem fundamento. Da versatilidade, lateral direito, zagueiro. E não consegue executar nenhuma das duas e passa lesionado, até porque ele estava retornando de lesão também. Então, a montagem do grupo do Internacional ela é de, como eu já falei aqui, eu falei em janeiro aqui, falei em fevereiro, que o trio do Internacional, Melo, Macedo e Carraveta não iria dar certo, não tem como dar certo, é a fórmula do fracasso. Agora nós estamos gastando 20 vezes, na média 20 vezes mais que os nossos rivais da Série B, nós gastamos 20 vezes mais. O ano que vem, só para vocês terem uma ideia, vamos subir, falta 0,33 pontos, é um empate que nós precisamos. Não, então não precisa mais, esconder. É 0,33, né? Um empate para... Mas enfim, vai sobrar ponto. Já subiu, tá? Então, subiu, ano que vem nós partimos dessa, tu não tem como fazer um reacerto financeiro para a Série A. Os jogadores que renovarem, que permanecerem, vão ter acerto de contrato para cima. Os jogadores que trouxerem, os empresários, que são os mesmos empresários, o empresário de 4, 5 jogadores, eles vão inflacionar mais ainda. Ou seja, hoje a gente já tem folha maior que, se eu não me engano, Cruzeiro, Santos, até estamos muito próximo da do Corinthians, se eu não me engano. E onde é que a gente vai parar? Porque a gente não vai ter o artifício de gastar, por exemplo, o América Mineiro, que é o segundo colocado. Só para eu concluir, o América Mineiro, que é o segundo colocado, ele vai gastar 31 milhões, tá? Nós gastamos 200 em futebol. Nós não vamos fazer isso aí na Série A. Por que posição nós vamos brigar na Série A? Hoje o Internacional tem um aproveitamento contra os times do G4, G de gato, G4 da Série B de 23%. 80% dos pontos do Internacional são conquistados da metade debaixo da tabela. O Internacional é vergonhoso pelo que gasta. É absurdo. Agora, todo mundo está tratando a situação como se fosse, olha, nós estamos num ano especial. O ano especial era em janeiro. Era quando a gente conversou aqui sobre planejamento e eu disse, olha, nós montamos um time com uma base otimizada quer dizer com custo adequado à Série B, no começo do ano. No meio do ano, na janela do meio do ano, você faz as contratações pontuais para agregar qualidade e dar corpo para a sua equipe nas carências que você já identificou. Que você teve 6 meses para identificar. E aí, no meio do ano, faz as correções e leva o certame. Com eficiência e eficácia. Agora, o que se fez, um arremedo, um time desequilibrado, que daqui a pouquinho colocaram o Damião é a tábua de salvação. O Damião... E não é? Não é. Mas como não é? Não é. Quando ele chegou, o Inter ressuscitou. Vê contra quem ele fez os gols. Pega contra quem ele fez os gols. É contra o Z4. Ah, mas tinha que fazer. Mas tu tinha centroavante e não tinha esquema. O Brenner tá fazendo muitos gols, exatamente. Aí tu manda o Brenner embora. E não faz esquema. Aí tu monta um grupo para o Zago, com base na filosofia do Zago, porque tu sabe que os clubes não têm filosofia dele. É a filosofia do técnico da vez. Então eu pego, contrato o Zago, com base no conceito de futebol do Zago, monto um grupo pro Zago e demito o Zago. Aí eu trago o Guto, que tem uma filosofia inversa do Zago, tá? E aí opero com esse time, montado para o Zago.
Aí o Guto tem cláusula de renovação automática, em caso de acesso, segundo o que consta. Aí eu faço toda essa lambança aqui, isso aqui eu tô falando só de gestão. Por fim, eu tenho o jogador, o capitão da equipe, xingando a torcida porque nós perdemos pro Ceará. E a vaia é a manifestação pacífica de descontentamento. Vaiar pode. A vaia no final do jogo... Até xingamento, desde que não tenha racismo, discriminação. Exato, que não seja criminoso. Que não esteja incluído no Código Penal. O resto... E aí, o D'Alessandro vai dizer que vai proteger o meu grupo. Mas que grupo que é do D'Alessandro? Ele é o capitão, é o grupo de jogadores. O Tite, por exemplo, está com o 14º capitão agora. O grupo é do capitão? O Tite é o grande capitão. Não, desculpa. É assim, ó. Existe uma coisa chamada hierarquia e responsabilidade. A responsabilidade minha como conselheiro, eu sei qual é. A do D'Alessandro como jogador e funcionário do clube é várias. Eu vou te deixar uma pergunta mas nenhuma delas inclui urinar a torcida. Tá, eu vou deixar uma pergunta no ar, depois tu vai responder, depois do Léo falar aqui. Isso é um absurdo. Da nossa Frigigold, que tá bombando, tem promoções especiais aqui pro mês de novembro, o cara já se garantir pro final do ano, levar a Frigigold pra praia e tudo mais, até presentear a sogra, a tia, a própria esposa, por que não, a filha, a cunhada, né? O cunhado, o tio. A minha Dinda... Não é parente, mas merece ganhar uma Frigigold. É agregado, Todo mundo né? merece ganhar uma Frigigold. Até os odiados merecem ganhar. A minha Dinda, a Dinda Ana, pediu uma Frigigold pro tio Mário. Por favor, tio Mário, te costa. É isso aí, tá? se encosta. Se encosta que estão pegando. Olha aqui, ó. Então, depois da Frigigold, você vai me responder. Se você quer figurar entre os melhores e não quer gastar, você suportaria fazer... Não é agora. Sim, senhor. Pode se espremer tudo, mas não vai responder agora. Aí é o seguinte, você suportaria passar pelo Grêmio passou em 2015, que o Filipão e o Romildo foram desaforados pela torcida e pela imprensa, a imprensa que induziu a torcida a desaforar? Ainda bem que de vez em quando tem uns kamikazes, tipo o REC, que ficam do outro lado. Que diziam que o Grêmio ia melhorar com aquilo, que agora mesmo que fazendo coisa séria não ia rebaixar. Você suportaria aquilo? Ou você faria coro àqueles que em 2015 vociferavam? Tu acha que eu falando mal do D'Alessandro, por exemplo, tu acha que eu sou elogiado? É isso? Não, tu vai levar chumbo também. Mas olha aqui, ó, aqui não é chumbo, aqui tem material de primeiríssima qualidade. O senhor vai bem, senhor? Tudo bom? Viajando muito? Bastante, pouquinho. Tá vendendo até pra China. No Brasil todo, o mundo inteiro. Que maravilha. Já tem painel nos Estados Unidos, na Alemanha. Isso aí, panela nova, panela velha, porque essa aqui fica velha e fica fazendo comida boa, né? Com certeza. Não, mas na verdade é aquele ditado antigo de panela velha que faz comida acabou. Agora é panela nova. Sim, mas ela fica velha e não termina nunca? Na verdade ela não fica velha, porque ela não estraga, gente. Ela não estraga, ela não fica precisa nem velha. botox. É verdade, não precisa nem cirurgia plástica. Nenhuma reforma. Essas panelas aqui, gente, você prepara qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem usar óleo. Não descasca, você não perde a aderência dela com o tempo, então ela não começa a grudar, não queima o seu alimento. Dá pra botar no forninho? Com certeza, as duas panelas vão no forno elétrico. Agora, por que ela não descasca? Porque ela tem 5 camadas em titânio e um revestimento interno em mármore antiaderente. Então, gente, você não perde tempo lavando panela, você não precisa mais usar o óleo. Você que tem colesterol alto, diabetes, pressão alta, mas principalmente você vai se identificar agora que está em casa aí e já ouviu do seu médico a ordem para parar com o uso do óleo na sua alimentação. Tá com colesterol alto, tá com triglicerídeo alterado, então, gente, é um veneno. Agora, o principal causador disso tudo é o óleo. Então, eu vou chamar as imagens aí para você ver como é vantajoso você ter essas panelas maravilhosas na sua casa. Gente, olha essas imagens aí, ó. Qualquer tipo de fritura. Eu como ovo todo dia. E fica um espetáculo. Não gruda? Não gruda nada. Não queima? Nada, e sem óleo. E fica saboroso. Então as pessoas acabam achando que vai perder o sabor do alimento porque não tem óleo. Gente, o que dá o sabor no alimento é o tempero que você coloca, não é o óleo. Olha, ele não gruda. Coisa linda. Prepara o ovo. Você vai fazer carne, panqueca, omelete, tapioca. Olha essa chuleta como fica. Fica
não gruda, não tem a necessidade de colocar óleo. Ela fica suculenta, não fica uma carne seca. Você pode fazer ela cebolada também. Essa hora chega a dar água na boca já, né? Tortura. Torturante. Olha só. E é rápido, né? É rapidinho. Rápido porque ela tem 5 camadas de titânio, então ela aquece a panela mais rápido, acaba aquecendo o alimento mais rápido também. Olha o camarão, para quem gosta de comer o camarão aí. Você prepara o peixe, faz aquele salmão, prepara vai fazer o camarãozinho aí. Olha o filé de peixe agora também. Esse é St. Peter, é o nome desse peixe. Não tem o que não consiga fazer, meu amigo. Olha só. É realmente imperdível. Além disso, você não perde mais tempo lavando panela. Não perde mais tempo lavando e esfregando panela depois do almoço. O pessoal gosta de comer aquela banana frambelada aí também, ó. Não gruda, não queima. Se isso aí você faz numa panela normal, ela despedaça tudo a banana porque acaba grudando ali. Então na Frigigold não tem esse perigo. É gol contra o cara que é esse balaquear que faz. É verdade. Tá. Agora a batata. Olha o espetáculo. Criançada. Criança gosta bastante da batata frita. Então, meu amigo, você que está em casa, pode pegar o telefone e vai ligando já no 40... Pra poder comer batata sem se culpar. É verdade. 40 03 42 20. Nós voltamos agora com umas promoções imperdíveis para novembro, mas principalmente você que quer presentear aquela pessoa querida aí pro Natal, já pode se antecipar e ir comprando presente aí, porque essas panelas realmente é um presente que a pessoa que receber vai gostar. Esse é o teste que não muda. Porque além de ser um produto bonito, é um produto que cuida da saúde dessa pessoa. Então, gente, atenção, 30 ligações a partir de agora, 40 03 42 20, e as primeiras 30 que ligar agora, olha aqui, ó, de 1 ano de garantia, nós aumentamos para você ficar mais tranquilo, ficar sossegado, para 2 anos, garantia de 2 anos, entrega gratuita, só começa a pagar depois que recebe o produto, tem brinde, e as primeiras 30 que ligar agora tem um desconto inédito, gente, desconto inédito que a Frigigold, a nossa equipe aí, veio para o mês de novembro e também para o mês de dezembro, para você não deixar de ter essa maravilha na sua cozinha. Então liga agora, 30 ligações apenas, 40 03 42 20, e tem esse lindo conjunto. Cozinhe, frite seus alimentos sem óleo, isso já é realidade aí com a Frigigold. 4003 42 20. Para não frustrar o telespectador, a primeira questão do programa, Raul Rocha, não foi respondida pelo Raul Rocha. Comecei a me frescar aqui. Quais são os 5 goleiros entre esses que eu falei? É que tu começou a querer tergiversar, citou o Serras, citou o Jair, citou o Corvo. Tem o Remy, tem o Corvo, tem o Picasso. O Rex Picasso brilhou aqui no São Paulo. São gerações. Então, cada nome desse aí que tu fala e que a gente lembra... Tu sabe a história do seu Abílio com o Picasso, né? Exatamente. Tu sabe a história do seu Abílio com o Picasso? Não, com o Picasso não. Não, ele tinha um ponteiro direito que era o Pica. Aí os caras começaram a dizer, mas seu Abílio... Seu Abílio, o senhor não pode chamar o rapaz de Pica. Quer dizer que o Grêmio pode, né? Tem o Picasso, tem o outro que é o Picão, e eu não posso chamar o meu de Pica. Era um ponteiro direito, e bom jogador. Viu, Rec? Mas o que eu quero é relembrar alguns goleiros. João Marcos, goleiro de seleção brasileira. O Beto Borbolha, que é o tio do Darley. Então, essas figuras, assim, tu tem que rememorar. Tu tá citando alguns goleiros que a torcida do Grêmio não queria nem ouvir falar. Eu não vou nem dizer em específico quem era. O João Marcos foi de seleção brasileira. O João Marcos foi um dos maiores franqueiros do Grêmio e foi vice-campeão da Libertadores. O Remy foi 12 anos goleiro reserva do Grêmio. Era tipo o Groy, assim, que foi muito tempo reserva. E tu sabe que quando ele assumiu a titularidade, ele foi buscar o Mazzaropi para ser campeão da América. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cada nome que a gente relembra, a gente tem uma determinada época na história do torcedor gremista. É romântico. Então, mas tu tem que... o teu público é muito grande. Tu não pode só vir com as modinhas aí, os últimos expoentes da história. Tá me chamando de imbecil. Não, ele disse que tu joga pra torcida. Não, eu decupei. Agora eu não vou ficar em cima do muro. Não, então tá. Os dois maiores. Inclui o Beto Borbolha, inclui o Remy, o Jair, o Picasso, o Serras. Na hora, de 1 a 5. O Sarra também pode pegar esse outro frangueiro. João Marcos. Márcio Borboleta. O Márcio Borboleta. Tem o Gomes também. O Silvio Pay-Per-View, é o Silvio Pay-Per-View. Eu tenho obrigação de fazer isso até para dar a minha história dentro do futebol. Sabe que o Silvio Pay-Per-View, eu chamava ele de Silvio Pay-Per-View nas entrevistas. Um dia eu fui fazer o Por Onde Anda Você, eu perguntei se ele ficava bravo. Ele disse, assimilei, depois de um tempo assimilei.
Ademir Maria. O Ademir Maria brilhou no Cruzeiro e no Santos. E do Grêmio no Internacional. No Internacional. Não, no Internacional ele foi reserva sempre. Ele mas jogou, uma viagem que o Inter fez na exterior. É que na verdade o Ademir, quando chegou no Inter, deu o estouro do Tafarel, né? Mas no Grêmio ele não foi mal. Era o Sidmar, né? O Sidmar, o outro goleiro. Sidmar Gomes. Não, o Ademir foi Gomes. bem naquela época que o Emerson se machucou, não foi? O Emerson, tem que lembrar. O Emerson do Melancia, né? Depois foi pro Bahia. Ele foi campeão brasileiro. É tarefa minha. Eliminou o Internacional. Não, eliminou. Eliminou o Emerson, foi campeão brasileiro pelo Juventude, da Copa do Brasil. Pelo Juventude. Copa do Brasil. Eu viajei do lado dele na volta, em 99. Viemos Então, Emerson Jung. Emerson Jung. Então eu acho que é importante tu rememora o torcedor esses goleiros. Mas eu não fico em cima os dois maiores e melhores para mim. Pela ordem. Quero ver se tu vai pipocar. Um eu joguei, que foi o Mazarop, e o outro é o Darley, que é o maior colocador de faixa. É chamado de... Tem o Dida também, é chamado, quer falar de Dida. É chamado de múmia, né? O Darley, de tanta faixa que ele colocou aí na carreira dele. Eu também, quando minha mulher tá brava comigo... Aí tu vai dizer, mas daí eu também... são as que eu tive a oportunidade de jogar e que marcaram a história do Grêmio. Mazarop foi campeão do mundo. Né? E o Darley ganhou tudo que é título possível e impossível de se vencer. Então, para mim, foram os... E a gente sabe que o que marca... esses nomes todos marcaram em algum momento a cabeça do torcedor. Mas o que registra já fez a tua média. História... Até parece que tu é candidato. Já citou. Daqui a pouco vai começar a estar a mãe deles também. Não, mas o que registra são os títulos, são as grandes conquistas. Então, Mazarop e Darley. E os outros 5? São 5? Tu quer 5? Claro, eu citei aqui já. Eu te dei uma colher. Eu dei uma decupada e tu quis me complicar. Mas daí 5 eu vou ter que falar de goleiro que eu não vi jogar. Leão não entra? Não, Leão é uma mala sem alça. Mas eu não tô falando se é mala ou não é mala. Xarope ele merece. Não. Então tá tirado. Tem informação. Nessa frase tem informação. Ele jogou... Foi campeão em 81. Não joguei com ele. Não, com ele não. Treinei com o Darley. Treinei que eu era... Tinha 16 anos, treinava com o profissional. Ele jogou com o João Marcos, que ferrou ele na Libertadores da América. Não, em 84? Ele não foi mal. Não, nós perdemos o Independiente 1-0, mas não foi culpa dele. Foi culpa dele. Mas ele era ruim. Era goleiro de seleção brasileira. Mas ele aqui foi mal. Mas era goleiro de seleção brasileira. Era do Palmeiras, o Grêmio contratou, né? O Mazarop não acertou com o Grêmio, saiu e o Grêmio trouxe um goleiro de seleção brasileira. Mazarop, Darley. Vamos botar os que eu não joguei. Picasso, Jair... Não, são 5 só. Eu te dei uma. Tá faltando mais. Não vai botar o Groi? Não, o Groi, porra. Não, o Groi é atual. Vamos deixar ele. Vou te dar mais uma chance. O Lara. Lara. Pronto, fechou esse daí. Lara, Mazarop, Picasso. Darley. Fechou. Falta um. Jair. E o Vitor? O Vitor, para mim, pessoalmente, passou muito despercebido, assim, porque tomava muito gol em Grenal. Especialmente do Alessandro, né? Ele não registrou. O Manguita no Grêmio... É um baita goleiro, mas não marcou. O Manguita no Grêmio, ele ganhou um gauchão. Pra mim, como eu sou um homem, né, muito jovem, pra mim, é o da minha infância que era o Tafarel. O Tafarel era... Tu quer vir com 5 goleiros do Inter? Não, eu que eu vi jogar assim, o goleiro, né? Era o Tafarel. Que quando eu começo, eu não via. Eu vejo a partir do futebol que eu entendo. Assim, tenho 38, cara. Eu tenho cara de judiado. Tu tá judiado. Trabalha no sol, né? Eu trabalho no sol. Mete um insufil. Bota na película no... Cerâmica. Isso aí. Raimundo veio aqui justamente para proteger a lata. É isso. Deus livre. Vai envelhecer. Tem um material que protege a lata também, né? Também. E aí o PPF. O Tafarel, por óbvio, né? O Klemer e pra mim depois é o Pato Abondancieri, né? Que virou um pênalti. O Pato Abondancieri virou um pênalti. Não tô de... Tu não pode ignorar a história dos goleiros do Inter. Contra o Emelec? Não, foi contra o Banfield. Contra o meu Deus. É um nome mais... Eu não me lembro contra quem. É um nome menor. Eu não me lembro. Deportivo...
Quito. Quito. Motivo Quito. E aí ele me vira um pênalti, né? Não tem. Tu não pode ignorar na história do Internacional. Não, agora vai ter que dar 5. Eu vou desfrescar agora. Agora o que mais marcou. Klemer, Vou me meter nas Tafarel. coisas do Inter. Vou me meter nas coisas do Inter. Agora o que mais marcou na minha Manga? como desportista foi o Manga. Bom, é que você. Da tua época, sou né? velho, Eu, por exemplo, eu ouço falar e Benítez. vejo a Benítez, falta que ele Benítez. pegou, né? A Benítez. falta que o Manga pegou do Nelinho, aquela falta que é emblemática. O dedo quebrado. Foi a abertura de jornada, né? De programa de TV, de esporte durante anos, né? Daquela defesa dele. E Mas naquela época, todos os times brasileiros tinham um grande batedor de falta. Tinha Nelinho, Éder, Mendonça. Sabe que sobre Então, isso, eu concordando a contigo. Portuguesa, o Dicá. Então, o Oswaldo, quando iniciou na Portuguesa... O Dicá jogou na Ponte Preta também. Mas concordando contigo. contigo, as pessoas estavam falando dos times históricos e tudo mais, em grupo de WhatsApp, e eu disse, cara, pra mim, né, que comecei a entender futebol na década de 80, assim, a gente... Que criança judiada. Mas eu fui forjado na ferro e fogo. E o que acontece é que, por isso que eu não quero voltar pra isso nunca mais. Tu acha que tem chance? Mas enfim, e aí a gente, naquela época, já tá. Naquela época, a gente via os times brasileiros, o Internacional de 87, por exemplo, perdeu para a base da seleção brasileira, que era o Flamengo. Mas o Internacional de 87 é o Grêmio de 2007. É o gato que subiu no poste. Não, mas Chegou dois lá, anos depois chegou de novo. Não é um gato que subiu no poste, 2 anos depois chegou de novo. Outro time. Não se manteve base. O Inter de 87 a defesa era boa. Tafarel, o Aloysio, né? O Pinga, Nenê e Aloysio, né? Luiz Carlos Vinck, Pinga, Aloysio e André Paulo Luiz, Roberto. Paulo Roberto na Isso. lateral esquerda. O Isso. Paulinho, que veio do São José. Isso. Na meia cancha era Ayrton Caixão ou Gilberto Costa, Gilberto Costa, o barbudo. Balalo. Eider, não? Tinha o Marcos Daloglio, mas aí o Marcos Daloglio era reserva, né? É o Eider, Balalo e Manu, eu acho. O Eider, Eider, Amarildo e Brits. Isso. Eu tava time naquele de jogo que o 87. Norberto cruzou e o Amarildo Tá, mas daí mas daí o Norberto não jogou. o Norberto também quando o Amarildo perdeu um dente. E o Norberto tomou a titularidade depois, foi sequência. O Norberto não falei. É o Norberto, Eider, Balalo e Manu, era esse meio campo aí. Depois na frente o Amarildo. Não. O Eider era ponteiro direito. Então, daí na frente era o Eider e o... Amarildo e Brits. O Brits era o três, ponteiro né? de recuo. Isso, era os três. Então era Norberto, Gilberto Costa, Balalo, Ayrton, se revezava. Né? E o Inter tinha um ponteiro agudo pela esquerda. Não me lembro. Mas enfim. Era. E depois teve uma continuação ali, Rec, alguma coisa. 88 o Internacional chegou. Chegou, 89 chegou. Decidiu. Chegou. Então não foi um gato que subiu no telhado, na minha opinião. Era um trabalho que vinha sendo. E também nós temos que lembrar que o Inter lá mais atrás. Esse time perto do Flamengo. Não, aí sim. Perto do Atlético Mineiro. Sim. Perto do próprio Cruzeiro, o Inter era inferior. Não, e mesmo assim, eu te digo, Cruzeiro, mas eu te digo, o que eu te digo é que mesmo esse Inter aí, em termos de qualidade técnica, quando tu olha os jogos, Na época, não, tem mais diferença. Aí é covardia. Os jogadores de hoje, com eles, nossa senhora. É covardia, passe de 3 dedos, é escanteio de 3 dedos. Ah, não. É outro jogo. Isso dá uma saudade. É outro jogo. Sabe que o Internacional tinha jogadores... Eu falo de técnica exclusiva individual, tá? E pela superioridade do Grêmio em alguns momentos, e porque o Internacional não ciscava e não ganhava os títulos. Né? O Internacional chegava perto e perdia. Tanto é que o Grêmio Show surgiu nessa época aí, de 85 a 90. Né? O Grêmio Show com o Otacílio, Gonçalves. Era o Osvaldo, Assis, Paulo Neixi. O presidente Paulo Antônio, meu querido presidente Paulo Antônio, que tanto me ama. 85, 86 eu estava no Grêmio. Tava? O 85 o treinador o Grêmio chegou a ter foi o Minelli e 86 o treinador é o Espinosa. Sim, eu acompanhei. Eu peguei essa geração aí de Aloysio, Pinga, dos caras. O Nenê depois compôs a zaga. Aguirre Garay.
Diego Aguirre, Norton, depois que fez... O Diego Aguirre no Grenal do século entrou e azucrinou. Foi o primeiro jogo que eu fui ao estádio, foi o Grenal do século. Foi o primeiro jogo que eu fui ao estádio. Casemiro foi expulso, coitado do Casemiro. Foi Tava expulso no Inter, 2 vezes na vida. Uma foi contra o Grêmio. Mas enfim, o que eu falo é que naquela época Gato Fernandes entra nos 5 aí, não? Entra, um baita goleiro. E nos salvou nos pênaltis, mano. Casado Aquela com a vez. Coca. Aquela vez salvou. E o filho dele é um baita goleiro. Tá bem, né? Acho baita goleiro, o Gatinho. Baita goleiro. Pegador de pênalti, especialmente. E o Fernandes também tinha uma certa habilidade para isso, né? Nós que ele eliminamos chegou o Grêmio, bem, por exemplo, o Grêmio nos pênaltis, né? Mas, Raul, então, fechamos nesses 5 aí. Você não vai colocar Emerson, não vai colocar Manguito, não vai colocar... Foram importantes, mas não chegaram a marcar. Eu tenho essa situação de título é o que determina, né, a diferença entre o craque e aquele que fez uma boa história da equipe. Tem uma pergunta, tem uma resposta pendente e eu estava engatilhando uma pro Raul. Isso, quero fazer uma pergunta pro Raul, já que falou o nome do Danley, e eu tive a oportunidade de conversar com ele esses dias. O grande sonho do Danley é de ser presidente do Grêmio um dia. Como tu enxerga? É uma concorrência, entre aspas, de que forma o Danley seria visto como gestor? O Raul vai responder daqui a pouco. Agora, essa é uma pergunta que nesse momento, com o homem no... eu vou te perguntar, você já ouviu falar depois de algum tempo aí, de novo, que o presidente pode concorrer ao Senado? Se houve aqui, ali, acolá, de novo. Mas essa é uma época complicada. Né? E essa é uma época complicada de falar. Essa aí, se o cara falar, leva chuva. O partido dele ou é ele ou ninguém, né? Não, tem o Fortunati. Mas internamente ele é prestigiado. Já voltamos. Olha que boa opinião aqui do Guilherme de Gravataí. Até o Raimundo, se quiser faltar nos 5 goleiros, eu fui até indelicado, não perguntei pro Raimundo, que é outro da bancada tricolor. Concordo com o que foi dito. Tá, não, vamos ver. Concordo. Quem são os teus 5 goleiros? Cara, jovem também, igual. Ele tá com cabelo branco. Isso aqui é o sol mesmo. É o Marcelo. O Marcelo me deixa assim. Esse é o filme. Cara, que assim, ó, eu não costumo acompanhar muito o futebol, né, no caso. Mas de ouvir falar são esses. Seriam esses aí. Olha que boa opinião aqui do Guilherme. Olha aqui. Guilherme de Gravataí. Boa noite, Rec. Tenho 32 anos. Sou do tempo do Danley, do Vitor e do Groi. Danley, o maior campeão, mais tranquilo, ótimo goleiro. Vitor, o melhor tecnicamente, mas infelizmente pegou uma fase ruim do Grêmio e não ganhou quase nada. Groi foi reserva dos dois e, na minha opinião, o mais regular ao longo do tempo. Os 3 excelentes goleiros e, coincidência, os 3 de seleção. O Guilherme, o Groi não foi reserva do Danley. Não. Ele era mais novo. Era o Murilo, O Groi chegou a ser reserva do Galato em 2005. Estava na Batalha dos Aflitos. Aí sim. O Groi chegou a ser reserva do Galato. Exatamente. Aí sim. Murilo, Galato e o Silvio, né? O Murilo que estava no 5-2 lá, que foi que o Danley acho que se machuca e o Murilo entra e aí o Inter faz o 5. Danley tem o traquejo pra coisa? O Danley, ele surpreende, né? Vou te dizer, até por ter convivido aí, ó, quando a gente teve esse pleito aí, a última eleição do Grêmio para presidente. Você não abandonou a causa. Não, porque o Grêmio é uma célula viva, né? A história não para num título. Bonito. E gostou? Profundo. profundo. Mas ela não para nisso, né? Então, os assuntos, os temas do futebol, eles são dinâmicos, sofrem alterações diárias e aquele que fica com aquela ideia lá de trás, querer pegar o modelo e aplicar hoje, fadado a um insucesso. Né, como a gente vê em Grêmio e no Internacional, que eles usam a mesma modelagem e aplica que não dá certo. Calma, a coisa sofre evolução. Hoje, com a dinâmica da notícia, da informação circular muito rápido, e no início do programa se falou isso, né, das discussões, debates, o dirigente de clube, o gestor, ele tem que estar muito atento a isso. Ele não pode ficar parado lá, não, a minha ideia é essa. Não, como a tua ideia? Tem milhares e milhões de ideias para serem trocadas e tu aplicar aquilo que é melhor pro clube.
A não ser que tu elimina. Quando tu elimina e tem algum outro interesse, né, por fora, que não seja o bem total do clube, bom, aí vai só a ideia dele mesmo. Não é o caso hoje do Grêmio. Mas o Darley, ele sofreu, o Rec, e vem até com essa carreira política dele, mas ganhando uma experiência em termos de se apropriar de legislação, que é o que mais faz. Já está lidando com bastante traíra. Faz isso. Já está lidando com bastante traíra. Está lidando com os maiores traíras do Brasil, estão lá em Brasília, esse cambado sem vergonha. Então ele está assim, ó, está vacinado, está se apropriando, está crescendo e outra. E isso que é o bom. Quando o Darley me apoiou na campanha, ele seria um assessor da presidência. Então, para mim seria uma honra ter um Darley poder dizer, e ele assumiu na apresentação da chapa, é o meu assessor. Então seria um assessor da presidência. Aí tinha as más línguas dizendo, mas ele está querendo ele lá na frente ser presidente. Lá na frente não dá, porque em 2019, pelo estatuto do clube, o Darley não pode ainda, porque ele não tem os 10 anos que são necessários de conselho para o sujeito... Mas 2022 pode. Bom, mas daí 2022... Mas é legítimo. Exatamente. É legítimo. Vem cá, mas o cara está se preparando, tá galgando, não é atropelador de nada. Não esqueceu do Grêmio nunca. Não fala mal de ninguém, tá tranquilo na vida dele, vai lá, apoia naquilo que pode, naquilo... Então, se pleitear e se apresentar, obviamente que as coisas não são assim, né? Eu quero ser... e tu vai ser apresentado. Não, tu tem que ter grupos que te apoiem, né? Tem que ter movimentos que te apoiem e tem que ter pessoas que chancelam o teu nome. Então não é só a vontade pessoal de alguém, eu quero ser... Não é assim que funciona. Muitos querem, né? Muitos até, eles individualmente querem, mas tu tem que mostrar uma qualidade, tem que mostrar o teu potencial e os grupos entenderem, olha, esse é o cara que a gente pode indicar, pode, né... apresentar para ser o nosso representante. Me chamou a atenção uma frase dele dizendo assim, se o Grêmio me chamasse hoje, o presidente Romildo me ligasse, eu largaria tudo, largaria o mandato, inclusive em Brasília, para se dedicar ao Grêmio. Tamanha paixão do Darley. Isso ele falou para mim, não, no primeiro momento, eu vou confessar aqui, no primeiro momento ele largaria o deputado federal, o cargo, né, a função, e assumiria como vice-presidente. Só que daí entrou numa situação. Bom, ele tem que viver, né? Tem família. Então o cargo lá é remunerado ainda, né? E bem remunerado. E o vice do futebol é um cargo gratuito, né? Não tem previsão de pagar nada, né? Então, aí entrou nesse conflito, conversou com a família, não vou poder. Assessor pode, que é aquele que vai no fim do dia, né? De uma segunda, numa terça, ou o dia que pode, né? Então, mas ele estava disposto a realmente largar qualquer coisa em prol do Grêmio. É dessas pessoas que a gente precisa na volta da gente, e o Grêmio precisa disso, né? Sangue novo, gente desprendida, gente que tem a sua moral própria, não precisa fazer escada com ninguém, não está buscando nenhum espaço político usando o Grêmio para isso, não, muito pelo contrário, são pessoas que brilham independente se tem algum cargo ou não tem cargo. Adquiriu experiência e vai emprestar para o Grêmio. Já voltamos. Tem cada coisa que manda pro cara aqui. Fui ler agora, Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site, saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381385. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas
3225-2378. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada, cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, total privacidade interna e segurança? Claro que eu estou falando da Insufilme. Proteção fator solar 1000, rejeição de infravermelho, Insufilme. Preços imbatíveis, Insufilme, ligue a agente de instalação, Insufilme 30 21 23 23 ou WhatsApp 99969-2190, fale com a Natália. Fica ali na rua Hoffman, endereço tradicional 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Você, proprietário de veículos das marcas Hyundai e Kia, venha conhecer a Auto Coreia Service, uma oficina especializada com atendimento rápido, técnicos qualificados, peças originais. Ligue 30 19 29 86. Em Porto Alegre, na Dr. Carlos Barbosa 250, ao lado do Estádio Olímpico. Auto Coreia Service. Você dirige, nós consertamos. Visite o site Auto Coreia com K, Service, tudo junto, autocoreaservice.com. Bá Pizzas é show, atende de domingo a domingo, a partir das 18h30. Pode fazer sua deliciosa encomenda agora. Ligue 30 85 13 13, o mesmo telefone para a Zona Norte e Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp 980 13 1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bá Pizzas. Confira também em bapizzas.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e para toda a família. Invista em segurança para você e sua família com a Proteger, e por valor muito baixo por mês, com equipamento e instalação incluídos. Sua casa ou apartamento vai contar com um inteligente sistema de monitoramento e uma equipe de especialistas altamente treinados, protegendo você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durma tranquilo com a Protegere. Ligue 336-365 ou 3365-2755. O telefone está na tela. Não esqueça, pensou em segurança, pensou Proteger. Deixa eu repetir o telefone, 3365-2755. Eduardo Fritz. Tu tinha me feito a pergunta se eu suportaria... Fazer o que o Grêmio fez no início de 2015. Mas já foi feito no Inter, né? Com o Miranda? Foi feito no Inter. Foi feito no Inter e até num estágio mais avançado, porque do que o Romildo recebeu o Grêmio, o Miranda recebeu o Inter numa situação caótica, muito pior do que o Romildo recebeu o Grêmio. Então, acho que o Grêmio fez bem e sofreu, óbvio que ele sofreu pressão. E se eu for um dia dirigente, se acontecer um dia de todos esses passos que o Raul falou, ter uma sustentação no Conselho Deliberativo, para que possa fazer mudanças, que a torcida entre num sentimento que é necessário mudar. Que às vezes as pessoas me perguntam assim, quem tu falaria, quem tu colocaria, sabe? Eu sempre cito um nome, que é um cara que eu admiro muito, que é um cara que está pronto, que é o Thiago Issa, mas ele tem experiência, é isso que eu quero te dizer. O Internacional precisa mudar o seu pensamento, sair fora da caixa. Então, se tu tiver experiência naquilo que foi feito e replicar aquilo que foi feito, não adianta nada. Se não é para mudar, então não. Se é para eu entrar e fazer a mesma coisa que eles fazem lá, por que eu estou oferecendo meu nome então? Deixa eles fazer o que eles estão fazendo. Então, o que eu busco realmente do torcedor colorado é que primeiro a gente dê esse primeiro passo. Colocar mais conselheiros dessa linha que pensam diferente do que está sendo feito hoje, que o clube está na segunda divisão, gasta 20 vezes mais que os outros para ter o mesmo desempenho. Olha que o São Paulo está empatando com a Chapecoense e o Atlético Mineiro ganhava até há pouco do Atlético Goianiense, que empatou, sem o Valtão. A propósito, e o Fluminense joga na sequência às 9 horas contra o Coritiba. A propósito, o Walter jogaria no teu time? Olha,
se não tivesse ninguém mais no mercado... O Walter é um baita jogador. Mas tu fica muito naquela espera, né? Na expectativa. Agora ele vai emagrecer e vai render aquilo que a gente espera. É difícil, né? Acho que o Renato ajeita ele. Eu imagino. O Renato gosta dele. Walter ou Jael, Raul? Bom, aí é pergunta fácil. Aí entra naquele, se não tiver ninguém, pois o Jael... Não tem como nós estabelecer no futebol brasileiro, aliás, no mundo até tu vai achar ali Barcelona, Real Madrid, de 30 jogadores do mesmo padrão, da mesma qualidade. É muito difícil. Então, no Grêmio, Internacional, com dinheiro ou sem dinheiro, vai ser sempre isso, uma equipe titular boa, de qualidade, e alguns reservas que resolvem alguma coisa, e vão ter aqueles que tu rezaria para que não estivesse ali quando tiver que colocar alguém, né? Mas é assim e sempre foi assim, né? Porque a nossa carência é evidente, carência técnica, né, de jogadores no futebol brasileiro, mas acima de tudo de grana mesmo, de poder contratar os melhores vão embora, vão para a Europa e tal, então tu tem que lidar com isso, é uma situação, isso sim, isso é uma coisa que eu acho que eu acho que tem duas... não adianta tu querer, peraí que eu vou fazer o grupo dos sonhos, o que tu pode fazer é o marketing, vender o grupo dos sonhos, nós temos o time melhor, o melhor grupo do campeonato, daí tu vai ver, não é tudo isso, então, mas no geral e de forma prática, tem o titular e alguns reservas que tu vai ter desse nível, assim. A queima-roupa, Eduardo Frutti, encerra o programa, o que você ia dizer? Não, porque eu tô na expectativa que nós ganhemos, que a torcida fique mais tranquila e que a direção tome realmente a questão de responsabilidades, né? Que cada um faça a sua, não precisa nenhum jogador vir... Tá, então assim, para encerrar o programa, dá Alessandro pro ano que vem, sim ou não? Nem pensar. Bom, Raimundo Borges, para encerrar, tem que ser 10 segundos. Providência primeira no carro. Películas de controle solar. É isso aí. É isso aí. Insufil. Pronto, encerrou com chave de ouro. O cara não vai se complicar todo aí, né? Amanhã tem mais, à 1h da tarde.